Olá pessoal, hoje nesse vídeo nós iremos falar de acontecimentos significativos que acontecem no céu desse dia 29 de junho, já que nesse dia Mercúrio ele fica retrógrado no signo de Câncer e a Lua chega ao ponto ápice de um ciclo que iniciou há 6 meses atrás, quando tivemos a Lua Nova em Capricórnio. Às 20 horas e 56 minutos desse dia 29 de junho, portanto, a Lua fica cheia no signo de Capricórnio, marcando um dos momentos mais importantes do mês e nos convidando a olhar para aquilo que amadureceu, se consolidou ou simplesmente chegou ao seu momento de revelação. Embora esses sejam movimentos diferentes, eles parecem conversar entre si de uma forma muito simbólica. Enquanto Mercúrio retrógrado nos convida a desacelerar, revisar histórias, refletir sobre decisões e reorganizar pensamentos e emoções, a Lua cheia ilumina os resultados das escolhas feitas ao longo dos últimos 6 meses. É como se o céu nos lembrasse que antes de iniciarmos um novo capítulo, precisamos compreender melhor a jornada que nos trouxe até aqui. Lembrando que o signo de Câncer e Capricórnio formam o mesmo eixo na mandala astrológica e falam de assuntos complementares. Esse é um dia daqueles em que passado e futuro eles parecem então se encontrar, as memórias podem ressurgir, as conversas importantes podem acontecer, verdades podem vir à tona e muitas pessoas podem sentir que determinadas situações finalmente chegam a um ponto de definição. Afinal, toda lua cheia ela representa uma culminação e toda retrogradação de Mercúrio ela representa uma oportunidade de revisão. Juntas, essas energias criam um cenário poderoso para ganhar clareza, encerrar ciclos com consciência e seguir adiante com mais maturidade. Mas antes de nós começarmos, eu quero então fazer um convite para que você, que gosta de compreender os movimentos do céu de uma forma mais profunda, prática e simbólica, para que aproveite para se inscrever no nosso canal, para deixar o seu gostei no vídeo e compartilhar com alguém mais que possa também amar astrologia, autoconhecimento e tenha interesse nesses assuntos. Também queria pedir que você me contasse nos comentários qual a área da sua vida você sente que está chegando a um ponto de culminação ou pedindo uma grande revisão agora com esses movimentos acontecendo no céu. Ou se você quiser deixar aqui abaixo em quais áreas do seu mapa natal você tem o signo de Capricórnio e de Câncer, também gostaria muito de ler e de saber. Agora, então, nós vamos entender em detalhes o que esses dois importantes movimentos do céu têm a nos ensinar nesse dia 29 de junho. Primeiramente, nós vamos começar falando sobre Mercúrio, que fica retrógrado, então ele inicia sua retrogradação nesse dia 29 no signo de Câncer, onde ele permanecerá nesse movimento até o dia 23 de julho. Sempre que Mercúrio ele entra em movimento retrógrado, nós somos convidados a diminuir o ritmo e voltar a nossa atenção para aquilo que ficou inacabado, para coisas que de repente a gente não tenha conseguido definir ainda. É um período menos favorável para agir por impulso e muito mais propício para nós revisarmos, reorganizarmos, refletirmos e compreendermos as coisas. Diferente do que muitas pessoas acreditam, o Mercúrio retrógrado ele não chega para atrapalhar a vida, mas sim para nos oferecer uma oportunidade de corrigir as rotas antes de nós seguirmos adiante. O grande diferencial desta retrogradação está justamente no signo em que ela acontece. Câncer ele é o signo da memória, das emoções, da família, das raízes, do pertencimento e do passado. Se Mercúrio representa a forma como nós pensamos, nos comunicamos e interpretamos a realidade, em Câncer ele nos convida a pensar através daquilo que nós sentimos e também através daquilo que nós guardamos, nossas memórias, nossas lembranças. Durante essa semana será comum, não apenas durante essa semana, mas durante esse período, será comum que a gente perceba lembranças surgindo com mais intensidade. Reencontros inesperados, por exemplo, podem acontecer, pessoas do passado podem reaparecer na nossa vida, conversas antigas podem voltar à tona e situações emocionais que pareciam resolvidas, elas podem pedir uma nova compreensão ou uma finalização através de uma nova revisão. Não necessariamente porque o passado ele queira nos prender, mas porque talvez exista nele um aprendizado que ainda não foi completamente integrado e a gente precisa olhar para isso. Outro ponto importante é que essa retrogradação ela pode nos mostrar que nem sempre carregamos o peso dos acontecimentos em si, mas sim da maneira como nós os interpretamos. Muitas histórias elas continuam vivas dentro de nós porque nós permanecemos contando a mesma narrativa sobre elas. E Mercúrio retrógrado em Câncer ele tem justamente o poder de ressignificar essas narrativas.
Às vezes um diálogo sincero, uma nova informação ou simplesmente o amadurecimento adquirido ao longo do tempo é suficiente para mudar completamente como nós enxergamos uma determinada experiência. O fato, ele pode ser exatamente o mesmo, mas o significado que nós damos a ele pode transformar toda a nossa realidade e também nos libertar de certa forma. Esse é um período que ele pede mais atenção, então, à comunicação, porque nós estamos falando de Mercúrio, que é o signo que rege a comunicação, e Câncer, que é um signo completamente sensível. Para Câncer, as palavras elas tendem a carregar um peso emocional maior. Muitas vezes, então, uma conversa aparentemente simples, ela pode despertar um sentimento antigo, pode ativar feridas familiares ou inseguranças que estavam adormecidas dentro de nós. Por isso, pode ser muito mais importante durante esse período que a gente evite conclusões precipitadas, que a gente tente ouvir antes de reagir, que a gente tente compreender que nem toda resposta nasce do momento presente, muitas vezes ela é fruto de experiências acumuladas ao longo da nossa vida. Da mesma forma, é um excelente período para a gente escrever, para fazer terapia, para nós retornarmos a estudos, organizar documentos, revisitar projetos antigos e também colocar em ordem aquilo tudo que ficou emocional ou mentalmente dependente dentro de nós. Talvez a maior mensagem dessa retrogradação de Mercúrio em Câncer seja que o passado ele não retorna para que nós fiquemos vivendo tudo outra vez ou para que a gente permaneça presos a ele, mas ele retorna para que a gente possa enxergar uma consciência diferente, até mesmo sobre aquilo que a gente viveu, que a gente passou. Mercúrio em Câncer, ele nos lembra que crescer não significa esquecer a nossa história, mas sim aprender a olhar para ela com mais maturidade, acolhimento e compreensão. Então, ao longo dessas próximas semanas, o céu ele nos oferece a oportunidade de reorganizar não apenas os nossos pensamentos, mas também os nossos sentimentos mais profundos. E quando nós mudamos a forma como nós contamos a nossa própria história, seja para nós mesmos ou seja para os outros, nós abrimos espaço para escrever um futuro completamente diferente de tudo aquilo que a gente viveu até aqui, muito mais alinhado com tudo aquilo que a gente deseja para a nossa história de vida. Agora, falando da lua cheia que acontece no signo de Capricórnio, ela nos convida a olhar para os resultados. Às 20 horas e 56 minutos desse dia 29 de junho, então a Lua ela atinge a sua fase cheia, o ponto ápice, e acontece no grau 14 de Capricórnio, marcando um ponto culminante de um ciclo que teve início há exatamente 6 meses atrás, quando a Lua ela ficou nova nesse mesmo signo, no dia 18 de janeiro. Toda lua cheia, ela representa um momento de máxima iluminação, de culminação de processos. É quando aquilo que estava sendo gestado, construído ou amadurecido deixa de permanecer nos bastidores e ele passa, então, a se tornar visível. A lua cheia, ela ilumina tudo, né? É um instante do céu em que o céu, ele nos pergunta o que realmente cresceu dentro de nós desde que a lua nova aconteceu. Então, o Capricórnio, ele é um signo que fala de construção, de disciplina, de responsabilidade e de compromisso com aquilo que nós desejamos realizar no longo prazo. Diferente dos signos que buscam resultados rápidos, Capricórnio ele compreende que as maiores conquistas são fruto da constância e da paciência. Por isso essa lua cheia, ela nos fala sobre colheitas. Toda lua cheia nos fala sobre colheitas, mas uma lua cheia em Capricórnio tem esse simbolismo ainda mais forte. Não apenas ela fala das conquistas externas, como projetos, carreira ou metas alcançadas, mas principalmente ela fala da maturidade adquirida durante esse caminho, durante esse processo. Essa lua cheia, ela revela onde nós somos perseverantes, onde nós assumimos responsabilidades e quais as estruturas realmente nós conseguimos fortalecer ao longo desse período, ao longo desse semestre. Ao mesmo tempo, essa alunação ela também ilumina aquilo que a gente não conseguiu sustentar. Nem toda combinação ela representa uma vitória, porque às vezes a gente planta algo que não vem a brotar, né? Que não vem a florescer, uma planta que não vai nascer. Então, algumas combinações, algumas lunações, né? Elas representam a consciência de que determinados caminhos eles chegaram ao seu limite.
eles não vão se desenvolver, por mais que a gente tente, ou a gente vai ter que tentar de uma forma diferente, ou a gente tem que entender que não vai funcionar, que aquilo não vai se realizar, que aquilo não vai brotar, que aquilo não vai crescer, não vai florescer. E isso também faz parte da sabedoria de Capricórnio. Existe uma grande diferença entre a gente insistir por medo de mudar e perseverar porque existe um propósito verdadeiro. Essa lua cheia, então, ela nos ajuda justamente a perceber essa diferença. Ela mostra quais compromissos ainda fazem sentido e quais estruturas já não correspondem à realidade e também à pessoa que nós estamos nos tornando. Vale lembrar que toda lua cheia, ela acontece em oposição ao Sol. Então, a lua ela está no signo de Capricórnio, enquanto o Sol está no signo de Câncer. E o signo de Câncer, ele fala sobre acolhimento, pertencimento, família, nutrição, necessidades emocionais. E a lua que está iluminando Capricórnio, que é o signo das responsabilidades, da vida profissional, dos deveres e também da construção de um legado. Então, o que nós podemos concluir acerca dessa culminação nesse eixo que nos convida a encontrar equilíbrio entre esses dois pilares fundamentais da nossa existência, é que nós devemos cuidar daquilo que sustenta a nossa alma sem abandonar aquilo que sustenta a nossa vida prática. Afinal, de nada adianta nós construirmos uma carreira sólida se ela custa a nossa paz, por exemplo. Ao mesmo tempo, nós temos que nos atentarmos ao fato que nós precisamos cuidar do nosso mundo emocional, mas também assumirmos responsabilidades pela nossa própria caminhada, pelas coisas que nós queremos realizar. Por isso, essa lua cheia ela pode trazer uma sensação muito clara de encerramento de etapa. Muitas pessoas elas podem sentir que finalmente conseguem enxergar os frutos dos esforços realizados desde janeiro, enquanto outras elas podem perceber que chegou o momento de ajustar rotas, redefinir prioridades ou até mesmo encerrar ciclos que já cumpriram a sua função ou que acabaram não trazendo os frutos desejados. Independente da experiência de cada um, esta é uma iluminação que convida à honestidade. Ela ilumina aquilo que existe de forma concreta. E quando a luz da lua revela a realidade, ela também nos oferece a oportunidade de construir o próximo ciclo sobre bases muito mais sólidas. Essa lua cheia ela não acontece isoladamente. No exato momento em que ela alcança o seu ápice, ela forma uma quadratura exata com Saturno, que está no signo de Áries, e cria um dos aspectos mais marcantes dessa alunação. Saturno, ele é o próprio regente de Capricórnio, portanto, regente dessa alunação, e ele representa os limites, a responsabilidade, a maturidade e as provas da vida. Em Áries, ele nos ensina a desenvolver coragem com consciência, iniciativa com responsabilidade e autonomia sem impulsividade. A quadratura entre a Lua e Saturno, ela pode trazer uma sensação de que algo está sendo testado. É como se a vida perguntasse: aquilo que você construiu até aqui é forte o suficiente para sustentar o próximo passo? Em alguns casos, isso pode se manifestar como cobranças, atrasos, desafios ou até a necessidade de assumir responsabilidades que já não podem mais ser adiadas. Embora em um primeiro momento esse aspecto ele possa parecer desafiador, ele também possui um enorme potencial de fortalecimento. Saturno raramente ele impede o crescimento, ele apenas exige que esse crescimento aconteça sobre bases sólidas. Se alguma estrutura apresentar fragilidade, a quadratura tende a evidenciar exatamente onde estão os ajustes necessários. Em vez de enxergar esse momento como um bloqueio, é mais interessante compreendê-lo como um convite ao amadurecimento, afinal, tudo aquilo que resiste às provas de Saturno costuma ganhar consistência e durabilidade ao longo do tempo. E existe um detalhe muito bonito nessa configuração celeste. Pouco antes de atingir a sua plenitude, a Lua ela formou um trígono com Quirón, que recém ingressou no signo de Touro e no seu grau 0. É como se antes de sermos convidados a encarar as responsabilidades simbolizadas por Saturno, o céu eles nos oferecesse um momento de cura e acolhimento. Quirón em Touro, ele inicia um longo processo de cicatrização das feridas relacionadas ao valor pessoal, à segurança, ao merecimento e à capacidade de construir estabilidade. E esse trígono, então, ele sugere que existe uma forma mais gentil de nós amadurecermos, que é possível assumirmos responsabilidades sem abandonarmos, por exemplo, a nossa própria sensibilidade, e que as maiores estruturas da nossa vida, elas não são construídas apenas com esforço, mas também com autoestima, com valor, confiança, e com a certeza de que nós somos dignos de ocupar o lugar que estamos construindo no mundo e realizarmos aquilo que desejamos na matéria. Agora, então, nós vamos a um breve panorama de como será esses dois movimentos para cada ascendente.
Ascendente em Áries. Se você possui o ascendente em Áries, esse ele é um período que ele coloca em evidência um dos eixos mais importantes do seu mapa natal, o equilíbrio entre a vida pública e a vida privada. A lua cheia em Capricórnio acontece na casa 10 do seu mapa natal e marca um momento de culminação em assuntos relacionados à sua carreira, imagem profissional, objetivos de longo prazo ou em alguma responsabilidade importante que vem sendo construída desde o início do ano. Reconhecimentos eles podem chegar, decisões podem ser tomadas e resultados finalmente podem se tornar visíveis. Ao mesmo tempo, Mercúrio ele fica retrógrado em Câncer na casa 4 do seu mapa natal, convidando você a revisitar questões ligadas ao lar, família, raízes e a sua base emocional, a tudo aquilo que sustenta todas essas conquistas da casa 10, por exemplo. Conversas familiares, mudanças na dinâmica da casa ou reflexões sobre pertencimento podem ganhar força durante esse período. O céu, para você que possui o ascendente em Áries, ele lembra que o verdadeiro sucesso não é apenas aquilo que o mundo enxerga, mas também a paz que nós encontramos quando voltamos para o nosso lar, para a nossa casa, para as nossas raízes. Afinal, quanto mais sólida for a nossa base emocional, mais consistente será tudo aquilo que construímos no mundo exterior, na nossa vida pública, na nossa carreira e na nossa profissão, portanto. Ascendente em Touro. Para você que possui o ascendente em Touro, este ele será um período de expansão da consciência e revisão da sua forma de pensar. A lua cheia, que acontece em Capricórnio, pega a casa 9 do seu mapa natal, representando a culminação de um processo relacionado a estudos, a conhecimento, crenças, religiosidade, viagens ou até mesmo a maneira como você enxerga o mundo. Algo que começou a ser construído há 6 meses agora alcança um ponto de clareza, trazendo respostas, conclusões ou uma nova perspectiva sobre a própria caminhada. Enquanto isso, Mercúrio, que fica retrógrado no signo de Câncer, pega a casa 3 do seu mapa natal e te convida a revisar a comunicação, o aprendizado, conversas e a relação com irmãos, parentes próximos, vizinhos ou pessoas ali do ambiente cotidiano. Esse tende a ser um excelente período para reorganizar ideias, retomar estudos, esclarecer mal-entendidos e perceber como determinadas narrativas influenciam a sua forma de interpretar a realidade. O céu, para você que possui o ascendente em Touro, te convida a compreender que toda grande transformação ela começa pela mente. Quando uma ideia amadurece e uma nova visão de mundo se estabelece, o caminho à frente ele também se transforma. Ascendente em Gêmeos. Para você que possui o ascendente em Gêmeos, este ele será um período de profundas transformações internas e de revisão dos seus próprios valores. A lua cheia em Capricórnio ela acontece na casa 8 do seu mapa natal, marcando a culminação de um ciclo relacionado a mudanças emocionais, processos de desapego, finanças compartilhadas, intimidade ou a tudo aquilo que exige confiança e entrega. Situações que vinham sendo trabalhadas nos bastidores, elas podem finalmente chegar a uma definição, permitindo encerrar uma fase e também iniciar outra com mais consciência. Ao mesmo tempo, Mercúrio retrógrado em Câncer, ele pega a casa 2 do seu mapa, o que te convida a revisar a relação com o dinheiro, recursos materiais, posses, autoestima e até mesmo com o seu senso de valor pessoal. Esse ele tende a ser um excelente momento para reorganizar finanças, repensar prioridades e reavaliar gastos e principalmente para você refletir sobre aquilo que realmente possui valor na sua vida. O céu lembra para você que possui o ascendente em Gêmeos que toda transformação profunda ela começa quando nós reconhecemos que segurança não depende apenas do que nós possuímos, mas também da confiança que nós desenvolvemos em nós mesmos e na capacidade de construirmos novos caminhos sempre que a vida ela nos pede essa renovação. Ascendente em Câncer. Para você que tem o ascendente em Câncer, este será um dos períodos mais significativos desta lunação, pois tanto a lua cheia quanto o Mercúrio retrógrado ativam diretamente o eixo da identidade e dos relacionamentos, a casa 1 e a casa 7 do seu mapa natal. A lua cheia em Capricórnio, ela acontece na casa 7 e marca a culminação de um ciclo importante nas parcerias, sejam elas amorosas, profissionais ou contratuais. As relações elas podem alcançar um novo nível de comprometimento, revelar sua verdadeira solidez ou, em alguns casos, também podem chegar ao fim, caso já não façam mais sentido. Ao mesmo tempo, Mercúrio retrógrado, ele fica retrógrado em Câncer na casa 1 do seu mapa, e ele direciona o seu olhar para dentro, te convidando a revisar a forma como você se comunica, se posiciona e se apresenta ao mundo. Esse tende a ser um período intenso de autoconhecimento em que antigas percepções sobre você mesmo podem vir a serem ressignificadas.
O céu, para você que possui o ascendente em Câncer, ele te convida a compreender que toda transformação nos relacionamentos começa pela relação que nós cultivamos com nós mesmos. Quando nós mudamos a forma de nós nos enxergarmos, nós também mudamos a forma como nós atraímos, construímos e vivenciamos os nossos vínculos, as nossas relações, as nossas parcerias, portanto. Ascendente em Leão. Para você que possui o ascendente em Leão, esse período ele te convida a encontrar um novo equilíbrio entre o mundo visível e aquilo que acontece nos bastidores da sua vida. A lua cheia em Capricórnio, ela ilumina a casa 6 do seu mapa natal, marcando a culminação de um ciclo relacionado a temas ligados a trabalho, rotina, serviços, saúde, hábitos e a responsabilidades do dia a dia. Este é o momento de colher os resultados das mudanças implementadas nos últimos 6 meses, em que você pode perceber o que realmente trouxe mais organização, produtividade e bem-estar e também o que precisa ser ajustado para que a sua rotina ela seja mais sustentável. Ao mesmo tempo, Mercúrio ele fica retrógrado em Câncer na casa 12 do seu mapa natal, o que te convida a um movimento de introspecção e também de recolhimento. Pensamentos antigos, memórias, sonhos e questões emocionais, elas podem emergir com mais intensidade durante esse período, favorecendo processos de cura, de autoconhecimento e também encerramento de ciclos internos ou revisão desses ciclos. Esse será um excelente período para você desacelerar, para ouvir mais a sua própria intuição e também para compreender padrões inconscientes que influenciam as suas escolhas. O céu, para você que possui o ascendente em Leão, ele vem te dizer que antes de brilhar para o mundo, é preciso você cuidar daquilo que acontece em silêncio dentro de você mesmo. Afinal, uma rotina equilibrada, ela nasce de uma mente tranquila, de um interior que esteja em paz. Ascendente em Virgem. Se você possui o ascendente em Virgem, este período ele lhe convida a um ajuste entre a sua expressão pessoal, criatividade e os vínculos com grupos e projetos coletivos. A lua cheia, que acontece no signo de Capricórnio, ela pega a casa 5 do seu mapa natal, iluminando, portanto, um ponto de culminação ligado à sua forma de amar, criar, se expressar e se permitir viver o prazer e a espontaneidade. Este é um momento de colher resultados de processos criativos iniciados nos últimos meses, percebendo que ganhou forma, maturidade e estrutura, seja um projeto artístico, uma relação afetiva ou até uma reconexão mais consciente com a sua própria criança interior. Algo chega ao auge e pede reconhecimento. O que foi construído com responsabilidade agora se mostra de forma mais concreta, pedindo também ajustes na forma como você se permite viver o prazer sem perder o senso da realidade, já que estamos falando de Capricórnio. Ao mesmo tempo, o Mercúrio, que retrograda no signo de Câncer, ele está pegando a casa 11 do seu mapa. Isso movimenta revisões importantes nas relações com amigos, grupos, redes e projetos futuros. Conversas antigas podem ressurgir, mal-entendidos podem precisar ser reorganizados e vínculos coletivos podem passar por um processo de reavaliação emocional. Há também uma reflexão mais profunda sobre pertencimento, com quem você realmente se sente acolhido, quais sonhos ainda fazem sentido para o futuro que você deseja construir. Esse trânsito ele favorece reencontros, revisões de planos e um olhar mais sensível para as suas conexões sociais. Para você que possui o ascendente em Virgem, o céu ele lembra que nem todo o controle está na lógica do planejamento. Parte da vida também se organiza através do coração, da entrega criativa e da escolha consciente dos vínculos que sustentam os seus sonhos. Quando você equilibra expressão pessoal e pertencimento, a vida ela começa a ganhar um novo tipo de ordem, mais viva, mais humana e mais verdadeira, muito mais alinhada com aquilo que você é e com a sua criança interior. Ascendente em Libra. Se você possui o ascendente em Libra, este ele será um período que toca profundamente o eixo entre a sua vida privada e a sua vida pública. A lua cheia, que acontece no signo de Capricórnio, ela ilumina a casa 4 do seu mapa natal, o que marca a culminação de um ciclo ligado ao seu lar, à família, raízes emocionais e às bases internas que sustentam toda a sua trajetória. Questões familiares, elas podem chegar a um ponto de definição, mudanças na estrutura da casa podem se concretizar ou simplesmente um entendimento mais claro sobre o que significa pertencimento pode emergir com força. Ao mesmo tempo, o Mercúrio, que fica retrógrado no signo de Câncer, ele pega a casa 10 do seu mapa, o que te convida a revisar a sua carreira, a sua imagem pública e as responsabilidades profissionais,
Também os seus caminhos de reconhecimento, já que estamos falando da casa que marca o ponto mais alto do seu mapa e a sua imagem social. Esse ele é um período de reavaliação de escolhas, objetivos e até da forma como você tem se posicionado no mundo. O céu, para você que possui o ascendente Libra, sugere que não existe verdadeira construção externa sem uma base interna sólida e que muitas vezes, para avançar na vida profissional, é necessário antes reorganizar aquilo que sustenta emocionalmente todas as nossas bases, todas as nossas estruturas. Ascendente em Escorpião. Se você possui o ascendente em Escorpião, ele será um período que ativa o eixo da mente e da expressão da consciência. A lua cheia em Capricórnio, ela pega a casa 3 do seu mapa, o que marca a culminação de um ciclo relacionado à comunicação, estudos, aprendizados, conversas importantes e também a relação com irmãos e pessoas do convívio cotidiano. Algo que vinha sendo desenvolvido nos últimos 6 meses pode agora ganhar clareza, definição ou até mesmo uma conversa pode ser mais decisiva. Ao mesmo tempo, Mercúrio retrógrado em Câncer, ele pega a casa 9 do seu mapa natal, o que te convida a rever crenças, caminhos de estudo superior, planos de viagem, religiosidade e a forma como você compreende o sentido da vida. Ele é um período de revisão de verdades internas, em que ideias antigas podem ser ressignificadas e novas perspectivas podem surgir a partir do retorno ao passado ou um reexame das experiências anteriores. Para você que possui o ascendente em Escorpião, o céu sugere que toda transformação ela começa quando a mente se abre para enxergar além do que já conhece, para enxergar além dos seus próprios horizontes. Ascendente em Sagitário. Se você possui o ascendente em Sagitário, ele será um período de forte movimentação emocional e material. A lua cheia, que acontece no signo de Capricórnio, ela pega a casa 2 do seu mapa, o que marca a culminação de um ciclo ligado a finanças, a recursos pessoais, valores, autoestima e também ao seu senso de valor pessoal. Resultados podem se tornar mais visíveis, decisões financeiras podem chegar a um ponto de definição ou simplesmente uma nova consciência sobre aquilo que realmente tem valor na sua vida pode emergir. Ao mesmo tempo, Mercúrio, que está retrogradando no signo de Câncer, ele pega a casa 8 do seu mapa natal, o que te convida a revisitar processos emocionais profundos, vínculos de intimidade, questões financeiras compartilhadas e padrões de apego ou entrega emocional. Ele é um período de transformação interna, em que sentimentos antigos eles podem retornar para serem compreendidos sob uma nova perspectiva. Para você que possui o ascendente em Sagitário, o céu, ele vem lembrar que segurança não está apenas no que se conquista externamente, mas também na capacidade de se aprofundar em si mesmo e reorganizar aquilo que precisa ser liberado ou ressignificado. Ascendente em Capricórnio. Para você que possui o ascendente em Capricórnio, esse é um dos pontos mais marcantes de todo o ciclo, pois a lua cheia ela acontece diretamente na casa 1 do seu mapa natal, no seu próprio signo ascendente. Isso traz um momento de forte culminação pessoal em que a sua identidade, a sua imagem, corpo e a forma com que você se posiciona no mundo, eles passam por um processo de revelação e de amadurecimento. É como se os últimos 6 meses mostrassem com clareza quem você está se tornando e o quanto a sua postura diante da vida evoluiu. Ao mesmo tempo, Mercúrio, que está retrogradando no signo de Câncer, ele pega a casa 7 do seu mapa natal, o que ativa revisões importantes nos relacionamentos, nas parcerias e nos vínculos afetivos e até mesmo nos profissionais. Conversas do passado podem retornar, relações podem ser reavaliadas e antigas dinâmicas podem ser compreendidas sob uma nova perspectiva. O céu, para você que possui o ascendente em Capricórnio, sugere que não há identidade sólida sem relações conscientes e que todo o crescimento pessoal ele também passa pela forma como nós nos conectamos com o outro na nossa vida, sejam parcerias profissionais ou parcerias amorosas. Ascendente em Aquário. Se você possui o ascendente em Aquário, este período ele marca um movimento mais silencioso, porém profundamente transformador, porque a lua cheia que acontece no signo de Capricórnio, ela pega a casa 12 do seu mapa natal. Ou seja, ela ilumina processos internos, ela pode falar de encerramentos, de padrões inconscientes e de tudo aquilo que acontece nos bastidores da sua vida emocional. É um momento de colheita invisível em que você pode perceber com mais clareza o que precisa ser finalizado internamente para que novos ciclos possam começar. Ao mesmo tempo, Mercúrio, que está retrogradando no signo de Câncer, ele pega a casa 6 do seu mapa natal, o que te convida a revisitar a sua rotina,
seu trabalho, seus hábitos, a sua saúde, o seu serviço e a forma como você organiza o seu dia a dia. Pode haver uma necessidade de reorganizar as tarefas, de ajustar o seu ritmo ou de repensar a forma como você cuida do seu corpo, da sua mente e a forma como você pratica o seu serviço diário. O céu, para você que possui o ascendente em Aquário, sugere que antes de grandes mudanças externas, existe um movimento essencial de limpeza interna e reorganização da vida prática. Ascendente em Peixes. Para você que possui o ascendente em Peixes, este é um período de culminação social e reavaliação criativa, mas também afetiva. A lua cheia em Capricórnio, ela pega a casa 11 do seu mapa natal, o que marca a conclusão de ciclos ligados a amizades, grupos, projetos coletivos e sonhos de futuro. Algumas conexões elas podem se fortalecer, outras podem se encerrar, mas o foco está em perceber quais caminhos realmente fazem sentido para a sua evolução. Ao mesmo tempo, Mercúrio, que está retrogradando no signo de Câncer, ele pega a casa 5 do seu mapa natal, o que traz revisões importantes no campo da criatividade, hobbies, romances, lazer, prazeres e da sua expressão pessoal. Situações amorosas do passado podem retornar, projetos criativos podem ser reavaliados e memórias afetivas podem ganhar um novo significado. O céu, para você que possui o ascendente em Peixes, ele sugere que todo sonho coletivo nasce da autenticidade individual e que revisitar o coração é a parte essencial para entender quais futuros ainda valem ser sonhados, bem como quais projetos merecem ser levados adiante. Por hoje, então, é isso, pessoal. Nós chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal A Estrela. Agradeço muito por quem me acompanhou até aqui, por quem ficou até o final do vídeo e por terem dedicado o seu tempo a compreender esses movimentos que são tão importantes nesse céu do dia 29 de junho. São dias como esse que nos lembram o quanto a vida é feita de ciclos, revisões, combinações e o quanto a astrologia ela pode nos ajudar a enxergar com mais consciência o que está acontecendo dentro e fora de nós. Se esse conteúdo ele fez sentido para você, eu peço que deixe o seu gostei no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e levando essa mensagem para mais pessoas. Também não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Também, se você chegou até aqui, eu gostaria de te deixar um convite para me contar aqui nos comentários como você sentiu essas energias no seu mapa, na sua vida, o que você achou do vídeo, em que casas astrológicas você possui os signos de Câncer, de Capricórnio, ou o que quer que você queira comentar, porque isso também nos ajuda muito. Se quiser compartilhar o vídeo com alguém que também goste do assunto, que está precisando de um direcionamento e de uma orientação, eu também agradeço muito. A sua interação, ela nos ajuda a crescer e nos estimula a fazer cada vez mais conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.